A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal EBD em Essência. O meu nome é Éder. Hoje eu vou estar ministrando a lição de número 2 da classe de jovens da revista CPAD, cujo título da nossa lição é O Problema do Pecado. Quero lembrar os irmãos também que você pode baixar gratuitamente esse slide, ele vai estar ali disponível para você ministrar na sua aula. Você pode modificá-lo da maneira que você quiser. Ele é 100% editado e ele também é 100% baseado na revista da CPAD. Tá, ok? Ele vai estar disponível para você ali no link da descrição. Já aproveita, já deixa seu like, né? Deixa o seu comentário, se inscreva no nosso canal, porque quanto mais inscritos nós tiver, mais a gente vai crescer e você vai crescendo junto com nós, porque, como eu disse, você faz parte da nossa história. Tá bom? Vamos lá? Vamos à nossa lição de hoje. O texto principal está no livro de Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O resumo da nossa lição traz-nos a seguinte expressão: o pecado separa, mas Cristo restaura. Ele é a solução divina para a culpa, o sofrimento e a morte que assolam a humanidade. Os objetivos da nossa lição é apresentar a origem do pecado na humanidade, apontar as consequências do pecado e saber que a solução de Deus para as consequências do pecado envolve a restauração do relacionamento com Deus, além da remoção da culpa e da vergonha. O texto bíblico está no livro de Gênesis, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 7. Nós vamos pular a leitura do texto bíblico, mas os irmãos vão ler com seus alunos, o professor vai ler com seus alunos, porque isso é fundamental para o aprendizado deles e para o entendimento da lição. Ok? Introdução. Muitos acreditam que os problemas da humanidade podem ser resolvidos apenas com soluções sociais. E isso que mais a gente vê na mídia, né? Que as coisas vão melhorar, que o governo vai trabalhar em cima das ações sociais, né? Em cima do combate à fome, da miséria extrema. A gente vê outros pontos aí em relação à desigualdade social, à poluição, ao desmatamento. Então, enfim, são vários pontos que a gente vê aí em relação às soluções sociais, mas a gente todos os anos a gente vê a mesma coisa, mas a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum, não leva a ponto nenhum de solução. Ele pode até dar uma simples melhora, mas a gente sabe que isso não muda muita coisa, até mesmo porque, como nós mesmos, como a própria Bíblia diz, que nós estamos o pecado ele nos afastou da presença de Deus. Então tudo que a gente faz, mesmo que seja de bom coração, a gente não consegue fazer perfeitamente, né? Então precisa de algo mais, nós precisamos de algo que solucione definitivamente esse problema, porque isso não é só um problema físico, é um problema espiritual, né? Mas a Bíblia nos mostra que o maior problema do ser humano é o pecado, sendo esse a raiz dos males que nós vemos no mundo. Então, o pecado é o causador de todas essas mazelas, todas as consequências que nós vemos tanto na nossa vida como no que está ao nosso redor, na nossa sociedade, no nosso país. Então, o pecado é a causa de todos esses problemas. Nós estamos numa sociedade corrompida pelo pecado, onde vemos a destruição de todo o meio ambiente, da nossa área, também da parte social, da nossa convivência, dos nossos relacionamentos. Tudo o pecado, ele age em todas. As consequências do pecado são muitas. Então a gente precisa de uma solução definitiva para esse problema, o problema do pecado. Nessa lição vamos entender que o que é o pecado e quais são as suas consequências, reconhecer o valor precioso da doutrina bíblica da salvação. Então, nessa lição a gente vai compreender um pouco do que é o pecado, entender a consequência dele na nossa vida e no meio em que vivemos, né? Antes de falar sobre a salvação por um meio de Jesus Cristo como única resposta verdadeira ao pecado.
E é primordial compreender a gravidade desse problema. Então, antes de nós falarmos da solução definitiva para o problema do pecado, que é Jesus Cristo, nós vamos ver a consequência e vamos compreender a gravidade desse problema chamado pecado. Então vamos lá. Tópico 1, a origem do pecado na humanidade. Subtópico 1, o livre-arbítrio do ser humano. Pelas Escrituras Sagradas entendemos que o ser humano foi criado por Deus com um certo nível de perfeição, justiça e santidade. Então, quando nós vamos ali no livro de Gênesis, a gente vai ver Deus formando o homem do pó da terra e ele sopra em sua narina o fôlego de vida. Uma parte de Deus é colocada, inserida dentro do ser humano. Então, quando o ser humano passa a ser alma vivente, a gente vê ali um ser humano perfeito, onde não habita o pecado, onde não habita as trevas. A gente vê até mesmo a própria Bíblia diz que Deus caminhava na viração do dia e o ser humano tinha um relacionamento com Deus de conversar face a face, né? De ter aquele relacionamento de conversar, de ser orientado por Deus, né? De viver em harmonia com a natureza. Então a gente vê ali a perfeição, a justiça e a santidade de Deus sendo colocada dentro do ser humano e se apresentando no meio em que ele vive. Além disso, ele deu ao ser humano uma sabedoria especial, vinda diretamente dele para a alma, sem que precisasse aprender com outras pessoas antes da queda. Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, trouxe as aves dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Gênesis 2, 19 e 20. Então, a gente vê aqui, Adão tinha o compromisso de nomear todos os animais, e isso foi dado por Deus, a sabedoria, foi colocada uma sabedoria especial, sem que ele precisasse aprender com outras pessoas. Ainda eu posso dizer para vocês que ainda a gente tem esse resquício de perfeição na vida da gente, porque às vezes a gente faz isso. A gente às vezes soluciona problemas sem precisar da ajuda de outras pessoas. Então ainda há um resquício dessa área que foi colocada, mas em Adão a gente consegue ver a perfeição, porque não tinha mais ninguém além de Adão. Né? Era só Adão e depois, claro, Eva esteve junto com ele, mas antes só existia Adão, não tinha mais ninguém para ele perguntar, não tinha mais ninguém para ele socorrer Adão. Então Adão, ele olha para o animal, ele olha para a ave do céu e ele diz, não, eu vou te chamar disso, eu vou te chamar aquilo. Né? Então a gente vê aí a sabedoria, a inteligência dada por Deus né? Sendo usada, né? No meio em que ele vivia. Nesse estado de pureza e santidade em que a imagem divina se estabeleceu no homem, Deus também deu a liberdade plena do ser humano escolher obedecê-lo e desobedecê-lo. Né? Então, junto com a inteligência e a sabedoria que foi dada ao ser humano, Deus também deu ao ser humano, desde de Adão, a capacidade dele de tomar a decisão de ir para a esquerda ou de ir para a direita, de servir ao Senhor ou se corromper com a desobediência, e que foi o que acabou acontecendo, né? A desobediência, né? Adão, Eva acaba dando ouvidos à inimiga, que é a serpente, o diabo, né? E acaba Adão e Eva caindo, né, em desobediência e levando a consequência do pecado, né, levando ao pecado e as suas consequências. E isso fica claro quando lemos o mandamento de Deus para Adão, mostrando que havia ali uma escolha real a ser feita, né? Então Gênesis 2, 16 e 17 diz, e ordenou o Senhor Deus
ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então vemos aí uma ordenança de Deus dentro desses versículos, onde ele diz: olha, de toda a árvore do jardim, de tudo que foi plantado, de tudo que você nomeou, né, você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, né, desta você não comerá, porque se você comer, certamente morrerás. É claro que para que a gente consiga entender, esse morrer, né, não era na hora, mas a morte entraria em ação, né, na vida do ser humano. Então, e foi exatamente isso que aconteceu com a desobediência do ser humano. Subtópico 2, a tentação e a escolha errada. A serpente, que é identificada na Bíblia como Satanás ou Diabo, apareceu no jardim do Éden como uma criatura usada por ele para enganar Eva, que havia sido criada por Deus. Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor tinha feito. Então, a gente consegue ver aqui dentro desse versículo que a serpente ela foi usada, né, pelo inimigo, por Satanás, pelo diabo, né, para confundir o ser humano com verdades e mentiras. Né? Então ele usa a própria verdade de Deus contra Deus, né? A gente vai comentar isso no decorrer da nossa lição, e essa foi a queda do ser humano, né? Dando ouvidos à serpente. O plano do inimigo era enfrentar Deus usando a própria criação dele, e essa é basicamente a história do pecado. O ser humano caído passa a distorcer o que Deus criou, isso como a serpente fez no Éden. Então ele pega e ele vai e usa a própria criação, né, de Deus, o ser humano, né, contra Deus. Gênesis 3:2-5 diz: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, porque dele nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morreis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então a serpente ele usa as verdades de Deus, né, mas automaticamente ele não explica para o ser humano, ele confunde o ser humano com as próprias palavras que Deus fala, né, que Deus ordena para não comer. Ele diz que não, de certa forma, se vocês comer, vocês não vão morrer, vocês vão continuar vivo, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. E era realmente isso que acontecia, eles não iam morrer na hora, mas a consequência é que a morte ia entrar na vida deles e eles passariam agora sim a morrer. Porque antes não, na perfeição, enquanto Adão e Eva viviam ali e não tinham pecado, andavam em desobediência, eles podiam comer qualquer fruta que tinha ali dentro, né? Menos a fruta da árvore do bem e do mal. Dessas eles não podiam comer, né? Porque então quando eles passam a comer, quando eles comem essa fruta, os seus olhos se abrem e eles começam a entender o bem e o mal. Eles começam, e isso é tão rápido que eles olham um para o outro e vê que eles estão em pecado. Eles sentem vergonha da sua própria nudez. Então isso foi uma consequência drástica na vida do homem, porque ele perdeu ali naquele momento a sua semelhança de Deus, foi corrompida, né? Então eles passam ali a entender do bem e do mal e caem, né, em desgraça, de certa forma. Romanos 1:22-23 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem, corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Perdão. Depois disso, a mulher pegou do fruto e comeu, e deu ao seu marido que estava com ela.
que também o comeu. Então foi uma decisão consciente do ser humano. Eva come do fruto e dá para o seu marido, e o seu marido também come. Então Adão podia, né, não comer, mas o que ele decide? Ele decide por decisão própria, né, comer do fruto, e então ambos têm os olhos abertos e vê que estavam nus e se envergonham, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, e tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3. Então foi uma decisão de ambos, né? Não foi não só de Eva, mas de Adão e Eva, em desobedecer às ordens do Criador. Foi assim que o pecado entrou no mundo, resultando de uma escolha errada do primeiro casal, após ceder à tentação. Desde então a humanidade, assim como Adão e Eva, têm seguido no caminho da desobediência a Deus. Então, a consequência, né, do pecado que nós vivemos, né, hoje a gente vive num mundo corrupto, a gente vive em pecado, a gente peca todos os dias, até porque o pecado veio por um homem, né, e passou a todos, né, por meio de Adão e Eva. Então, isso é fato, não podemos correr dessa situação, fingir que isso não existe, né? Porque quanto mais a gente se esconde e esconde os nossos defeitos, as nossas mazelas, mais a gente se afasta da presença de Deus. Acabamos indo na contramão da salvação dessa forma. Subtópico 3, todos pecaram. A Bíblia deixa bem claro que o pecado de Adão e a Eva afetou a humanidade. Todos pecaram, Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, como a gente mesmo viu e comentou, né, por um homem, por Adão, né, e Eva, acaba entrando o pecado no mundo. Isso significa que o ser humano não carrega mais aquela perfeição, justiça e santidade que tinha antes da queda. Por quê? Porque agora estamos corrompidos, né? Fomos corrompidos pelo pecado, né? A decisão errada que nós tivemos em escolher desobedecer causou o pecado, e a consequência dela nos corrompeu a nossa imagem perfeita que a gente tinha de Deus, né? Hoje não carregamos mais aquela a perfeição, né, da imagem de Deus, nem a justiça perfeita, nem a santidade perfeita, né? Então hoje nós temos que o que nos resta mesmo é confessar que somos pecadores, que somos incapazes de fazer qualquer coisa perfeita, incapazes de nos santificarmos por meios próprios, né? E que precisamos sim de um salvador, de um remidor, de alguém que possa suprir as nossas necessidades, e só encontramos isso em Cristo Jesus, né? Agora todos nascem com uma natureza profundamente afetada pelo pecado, né? Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, porque o pecado nos afastou da presença de Deus, ele nos afasta né? A nossa natureza pecaminosa nos afasta da presença de Deus, porque Deus é um Deus santo, e eles, como a gente viu em lições anteriores, como eu mesmo disse, ele exige que o ser humano seja santo, mas só que a nossa natureza pecaminosa não nos permite se aproximar de Deus, até mesmo porque a gente vê no contexto da Bíblia, quando a presença de Deus estava na arca, se alguém entrasse naquele lugar, ele era fulminado por causa do pecado que o ser humano carrega em si, na sua carne, na sua essência, na sua natureza pecaminosa, né? Então estamos destituídos dessa glória, dessa santidade, né, de Deus, né, por causa do pecado. Então Salmos 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe, né?
Essa é a doutrina bíblica do pecado, que nos ajuda a entender por que existe tanto mal no mundo, né? Então é isso que a gente precisa entender. Por que há tanto mal? Por que o pecado causa isso, né? A gente entende agora que isso é uma consequência de uma decisão errada que a gente tomou lá atrás, né? De desobedecer a Deus. E isso não serve só para o nosso passado, para nós nos dias de hoje, né? Quanto mais a gente se nega a obedecer a Deus, aos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, mais a gente se afasta de Deus e mais a gente se afunda no pecado, né? Então isso é gravíssimo para o ser humano. A gente acha que a gente tem dia de amanhã e a gente acaba não tendo, né? A gente não sabe do dia de amanhã. O que nos resta é confessarmos os nossos pecados, confessarmos que somos pecadores, confessarmos, derramar nossas mazelas, os nossos pecados, colocá-los aos pés de Jesus Cristo e pedir auxílio, clamar a Ele por socorro, porque sozinhos nós não conseguimos. Essa é a doutrina bíblica do pecado, que nos ajuda a entender por que existe tanto mal no mundo. Então, a doutrina do pecado ou o estudo do pecado se chama hamartiologia. E também mostra que, mesmo com todo o avanço da ciência, da tecnologia e da sociedade, o ser humano ainda tem a tendência natural a distorcer o que Deus criou e acreditar em ideias equivocadas sobre o Criador, sobre si mesmo e sobre os outros. Então, isso é uma coisa que toda a vida nós vemos, né? Mesmo a gente avançando no meio tecnológico, no meio da ciência, no meio todos os meios, né? A gente sempre passa a ver o ser humano distorcendo as coisas de Deus, da sua criação, aquilo que Deus fala. Mesmo que a gente se coloque de frente a eles, né? Eles passam a distorcer, né? Isso a gente vê muito principalmente dentro né? Para você principalmente quem fez faculdade, quem fez universidade, você que é evangélico, você que estudou, né, sobre a Bíblia, quando você vai estudar na universidade, você vai ver lá dentro como né, como eles distorcem o evangelho, como eles distorcem aquilo que Deus criou, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus escreveu, entendeu? Então a gente sempre vê esse tipo de coisa. A mídia também distorce, consequência do pecado, né? Da nossa a natureza pecaminosa, em não acreditar, em não concordar com as coisas de Deus. Romanos 1, 21 ao 23 diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a sua glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, né? Então aqui o próprio os versículos dizem, né, fala um pouco da idolatria, né, que o ser humano ele não glorifica a Deus pelo que Deus fez, não dá graças aos bens recebidos, à bondade de Deus recebida. Então, mesmo tendo inteligência, né, dada por Deus, eles não dão graças. E o que eles fazem? Eles pegam e abandonam a Deus e constroem para si deuses com cara de homem, com cara de com face de homem, com face de animais, quadrúpedes, de aves, de répteis, e adoram essas pedras, esses deuses, e abandonam o Deus verdadeiro. Então isso, se achando inteligentes, né, e se tornam loucos.
Esse versículo fala muito sobre a profundidade e a corrupção que o ser humano se encontra, né, devido ao pecado. As consequências do pecado, tópico 2. Separação de Deus. Uma das consequências mais profundas do pecado é a separação que ele causa entre o ser humano e Deus, e isso é gravíssimo. Eu conversei com os irmãos na lição passada e disse: o maior problema do ser humano não é a morte. Não é a morte. Não é a morte. É a separação de Deus. Porque além de você morrer, ficar longe de Deus é a pior coisa que tem. É pior que tem. Porque daí você não perde só a vida, mas perde a eternidade. Entendeu? Porque se você está na presença de Deus, se você anda nos caminhos de Deus, se você crê em Jesus Cristo, né, e passa a obedecer, né, mesmo que você morra, você vai ressuscitar. Você vai ressuscitar na glória. Né? Vai ressuscitar para uma vida eterna. Mas agora aquele que não obedece a Deus, aquele tem uma morte não só física, mas espiritual. Né? Ele morreu para a condenação eterna. Então isso é a separação, né, que o pecado causa no ser humano, né? A distanciamento do ser humano e a pior de todas as consequências, né? O maior problema é a sua separação de Deus. Então o pecado ele causa essa separação entre o homem e Deus, né? Ele faz com que a gente se envergonhe, ele nos amarra, ele nos aprisiona, ele nos carrega para baixo, ele faz com que nos afastemos da presença, ele endurece o nosso coração, ele fecha os nossos ouvidos, e isso é terrível, terrível. Ele nos causa doenças, chagas, perverte a nossa inteligência, a nossa sabedoria, né? Nos torna loucos. O pecado é terrível para o ser humano, não só para o ser humano, mas para todo meio, né, que vivemos, né? Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Né? Então isso é grave, grave mesmo. O relato de Gênesis mostra o afastamento natural do primeiro casal em relação ao Criador. Quando após desobedecê-lo, ele esconde-se do Altíssimo, distanciando-se por completo. Né? Então e aí a gente vê em Gênesis 3, de 8 a 10, onde diz: e ouviram a voz do Senhor Deus, que se passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu e escondi-me. Então o que o pecado fez nesse homem? E ele faz em nós até os dias de hoje. Em Adão e Eva, ele faz com que quando seus olhos abriram, eles se sentiram, como eu disse, eles se sentiram envergonhados da sua nudez. E eles correram para o meio do mato, coser, ou seja, apanhar folhas de figueira para fazer um cinto para tapar a sua nudez. E quando o Senhor vem para conversar com eles, porque o Senhor já estava acostumado, o Senhor vê tudo, nada se ocultou dos seus olhos. Só que o Senhor queria ouvir da sua própria boca o que tinha acontecido. Queria que ele falasse. E o que o ser humano ele faz? Ele se esconde de Deus, se afasta da presença de Deus, né? Tenta omitir o seu pecado, tenta esconder a gravidade do que aconteceu, né? Da desobediência. E o Senhor fala com eles e eles dizem: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Ou seja, o medo entrou no seu coração, porque antes eles não tinham medo, antes eles andavam com Deus, conversavam com Deus, tinham um relacionamento de perto com Deus, e agora eles estavam afastados, estavam com medo, porque Deus, aquele que ordenou que eles não comessem, estava ali, e eles sentiram medo e se esconderam.
Nesse sentido, as palavras do profeta Isaías são bem claras: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E é exatamente isso. Os nossos pecados nos afastam da presença de Deus. Até mesmo nós, meus irmãos, nos dias de hoje, a gente costuma pecar todos os dias, mas a gente às vezes peca e se envergonha, se afasta da presença de Deus, se afasta, não ora mais, não vai aos cultos, não encontra os irmãos, não quer falar sobre Deus, não quer falar sobre nada. Então isso é grave. O pecado, ele faz isso acontecer na nossa vida. Mas a gente precisa dar a volta por cima. A gente precisa entender que nós não somos nada sem Deus. Somos peixe fora d'água sem Deus, né? A água é vida, o peixe precisa de água. E nós, sem Deus, nós não somos nada, nós morremos. Deus é vida. Ele o ar que nós respiramos é o próprio Deus, porque tudo ele criou, é dele. Então a gente respira Deus, sem Deus a gente morre, né? Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então isso é grave. O pecado afasta o ser humano da presença de Deus. O pecado continua sendo um problema sério nos dias atuais, porque todo ser humano que ainda não teve uma experiência de um novo nascimento mediante a fé em Jesus Cristo, então o pecado ele continua sendo um problema sério na nossa sociedade, no nosso meio, né? Porque ele causa inúmeras deficiências no ser humano, como doenças, chagas, estresse, ansiedade, então, né, raiva, ódio. Então é muita coisa, e isso faz mal para o ser humano, né? Então todo ser humano, ainda que não teve uma experiência de um novo nascimento, passa por isso. E é necessário que a gente pare com esse tipo de pensamento que somos super-heróis, que somos invencíveis, que não precisamos de nada, mas na realidade nós precisamos de Deus, nós precisamos de Cristo, de Jesus, de salvação, porque estamos perdidos. Sem Ele, o pecado ele destrói o ser humano, leva o ser humano à perdição eterna, né? Porque sem Deus, Ele nos afasta, faz com que a gente se perca no mundo e no meio em que vivemos. Perdemos a rota, erramos o alvo, que é Cristo, que é a cruz, né? Então precisamos parar e pensar nesse pensamento intocáveis, e precisamos reconhecer que somos pecadores, que que não somos nada, que somos que nem o pó da terra, que nem uma folha seca que vai de um lado para o outro, que precisamos sim de um Deus, precisamos desse Salvador que é Jesus Cristo, que pode carregar todos os nossos pecados, todos os nossos problemas, né, e tirar esse peso da nossa consciência, né, que é o pecado. Encontra-se distante de Deus, separado e de sua preciosa comunhão. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esse afastamento de Deus, né, faz com que a gente se encontre distante de Deus, né, tão distante que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né, não consegue ouvir a voz do Espírito Santo quando fala conosco. Então precisamos realmente confessar os nossos pecados, deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, né? Que convença-nos realmente do nosso pecado, da justiça sem Jesus, sem salvação, e do juízo, da perdição eterna se nos perdermos. Então precisamos realmente de uma comunhão real e verdadeira com Deus através de Jesus Cristo. Assim o pecado rompeu completamente o relacionamento entre Deus e o ser humano. Então, realmente, o pecado ele rompeu esse relacionamento perfeito que existia lá no Jardim do Éden, entre Adão e Eva e Deus. O pecado ele rompe, né? Ele afastou o ser humano
da presença de Deus. Mas Cristo Jesus, né, ele restaura em nós esse relacionamento com Deus. Culpa e vergonha, subtópico 2. Gênesis 3 mostra que o primeiro casal também sentiu culpa e vergonha, né? Nos versículos de 10 a 11. Então foram abertos seus olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as flores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e me escondi. Gênesis 3, do versículos 7 a 10. O advento do pecado trouxe consigo uma consequência, que a nudez passou a ser associada ao pecado e à condição corrompida, mas antes isso não existia. Adão e Eva caminhavam nus na presença de Deus, e eles não tinham vergonha da sua nudez. O pecado não existia, né? A vergonha não existia, o medo não existia. O estado de Adão e Eva era um estado perfeito, né? De vida. Mas quando ele quando ele desobedeceu, esse estado passou de perfeito para imperfeito, corrompido, né, pela ação do pecado. E então agora a nudez que antes era vista como perfeição, agora é vista como vergonha, né? Tanto que, como o versículo próprio diz, eles ouviram a voz do Senhor, eles tiveram medo, né, de Deus, e se esconderam depois de terem feito aventais de folhas, né, de figo para cobrir a sua própria nudez. Antes da queda, a nudez não carregava nenhuma conotação de pecado, pois era o tempo da inocência moral, né? Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então eles eram como, de certa forma, como a gente vê os nossos filhos quando são novinhos, né? Quem tem casal de filhos quando são novos, que um fica na presença do outro e eles estão nus, eles não veem vergonha. Isso é a inocência. Isso é a inocência moral do ser humano. De certa forma, a gente consegue ver ali a pureza nos nossos filhos, né? Quando eles olham um para o outro e não vê maldade nenhuma. É claro que depois, com o passar do tempo, eles começam a entender, como mesmo a própria Bíblia diz, né? Os seus olhos são abertos e eles começam a ver agora a nudez como algo estranho, como algo pecaminoso, como algo feio, né? Mas antes não existia isso. Dessa nova consciência surgiram a culpa e, consequentemente, a vergonha. Por isso os primeiros pais se esconderam de Deus, né? Gênesis 3:10 diz: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então, é realmente aquilo que eu estava comentando, né? Antes, a nudez era algo de inocência moral, né? Hoje em dia, depois, com o passar do tempo, em Adão e Eva, quando eles pecam, a nudez passa a ser algo vergonhoso, algo aterrorizante para eles, né? E tanto Adão e Eva se escondem um do outro com folhas de figueira ali, como eles se escondem para não mostrar a sua própria nudez e a sua vergonha do próprio Criador, né? A boa notícia é que o Evangelho da salvação tem o poder de restaurar completamente o ser humano. Pela graça de Deus e pela atuação do Espírito Santo, somos convencidos do pecado e recebemos o discernimento para identificar a culpa que nos conduz ao arrependimento sincero diante de Deus. Salmo 51:17 diz: O sacrifício para Deus não são o espírito aquebrantado, e a um coração aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, a boa notícia é que ainda há um meio, né, para que a gente restaure completamente o ser humano, né? A gente precisa se colocar, né,
diante da presença de Jesus Cristo realmente como um pecador, né? Como alguém que necessita de ser lavado, ser purificado, ser transformado, alguém que precisa precisa se identificar como alguém que precisa de uma solução para a sua vida, deixar que o Espírito Santo trabalhe, que ele convença na nossa vida que somos pecadores, que sem Cristo não somos nada, né? E que precisamos dele para ter uma vida perfeita, né? Então a gente precisa realmente de Deus, né? A gente precisa de Cristo, que precisa ser lançada aos pés do Senhor, confiando nele, que cuida de nós. Então, lançando sobre toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o que a gente precisa realmente é colocar aos pés do Senhor todas as nossas mazelas, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, todas as nossas ansiedades, as nossas dores. Precisamos se esvaziar de nós, colocar aos pés do Senhor as nossas necessidades, as nossas frustrações, os nossos desejos, se esvaziar para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. Porque isso é algo que a gente precisa fazer para agora e não para depois. Porque não há depois, a gente precisa agora, né? E assim confiar em Cristo, né? Para que Ele cuide de nós, né? Confiar que ele vai cuidar de nós, que ele vai restaurar a nossa vida, que ele vai nos dar uma vida nova, né? Uma vida perfeita, através dos seus ensinos, através daquilo que ele deixou, do seu exemplo, né? Então a gente precisa mudar não só o nosso caráter, mas também o nosso modo de viver, o nosso espiritual, tudo precisa ser mudado. A gente precisa de um novo nascimento, né? A gente precisa mudar, precisa dar espaço para a mudança. Assim, com o arrependimento e a fé, podemos ser libertos das amarras da culpa e da vergonha, né? Salmo 51, 2 e 3 diz: lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então isso é real, gente. Quando a gente se esvazia de nós, a gente se arrepende dos nossos pecados, daquilo que a gente fez, desse estado pecaminoso que a gente vive, e reconhece que a gente precisa de libertação, que a gente precisa de ter fé, né? Que a gente precisa ser liberto das amarras, que a gente precisa reconhecer que a gente está indo para um buraco. A gente precisa reconhecer que a gente está amarrado, estamos presos nas amarras do pecado. Quando a gente reconhece que não somos nada, que precisamos de Cristo Salvador e que temos fé nele, para que ele pode resolver os nossos problemas, que ele pode nos curar, nos transformar a nossa vida, né? A gente vê em Cristo, nós ressurgimos como uma nova criatura, né? E vemos, como diz 2 Coríntios 5,17, que as coisas velhas já se passaram. A gente não precisa se preocupar mais com o passado, nem olhar para trás, mas tudo se faz novo agora, né? Depois dessa nova decisão que a gente toma em Cristo Jesus, né? O pecado gera culpa e vergonha, mas a salvação em Cristo produz o perdão e a dignidade, né? Gálatas 6,15 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então não faz diferença se você é incircunciso ou circunciso, né? Se você é preto, se você é branco, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que faz diferença, né? É aceitar a Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador, reconhecer que somos pecadores, né? E passar a ter uma vida nova em Cristo Jesus,
né? Efésios 2,15 diz: na sua carne desfez a inimizade. Isto é lei, a lei dos mandamentos, que consistia nas ordenanças para criar em si mesmo dos dois um só homem, fazendo a paz. Colossenses 3,10 diz: e vos vestisse de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Subtópico 3: sofrimento e morte. A entrada do pecado no mundo causou efeitos devastadores, resultando em sofrimento, dor e, sobretudo, em morte, tanto no corpo como na alma e no espírito. Gênesis 3, 16 a 19 diz: E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, como dor darás à luz aos teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até o dia que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pós te tornará. Então, as consequências do pecado, da desobediência, do pecado, resultou em sofrimento para o ser humano, né? A gente vê aqui agora a sentença, né? Que acaba o Adão e Eva a receberem por causa da desobediência, né? A mulher vai gerar com dores, né? O seu desejo será para o seu marido, será, né? E ele te dominará. Então Adão ali, a gente vê, Adão vai sofrer, né? Agora vai ter que trabalhar, a terra não vai ser mais, não vai dar, não vai produzir como produzia perfeitamente antes, né? Ela vai produzir agora, o ser humano vai ter que trabalhar, vai ter que sentir dor, agora, se antigamente não tinha espinho, agora vai haver espinho, então isso se torna, quer dizer que o ser humano vai sofrer mais para poder se alimentar, para trazer o pão nosso de cada dia para a sua mesa, para sustentar a sua família, né? Então todo o ser humano, ele corrompeu o pecado, né? Ele corrompeu não só o ser humano, mas todo o meio que o ser humano convive, né? Então a própria sentença foi que o ser humano recebeu, né? Maldita é a terra por causa de ti. Então aí a gente vê a ação profunda do pecado, não só no ser humano, mas na terra, né? No meio ambiente, no meio em que o ser humano vive, né? Então tudo foi corrompido pela ação do pecado. As dores físicas, os conflitos interpessoais e o vazio interior são evidências dessas condições, dessa condição caída, né? Então as dores que a gente sente nos dias de hoje, né? As frustrações, os desânimos, o estresse, tudo que faz mal para o ser humano é uma condição, né, do pecado, dessa natureza pecaminosa que vivemos, né? Então tudo que a gente sofre, né, no meio psicológico, faz parte dessa natureza, são um efeito do pecado sobre o ser humano, né? Do ponto de vista bíblico, é a entrada do pecado no mundo que explica as mazelas da humanidade. E realmente não tem como negar isso, né? O ser humano lá no Éden, ele desobedece, come da fruta que Deus disse que não era para comer, né? Agora o pecado passa a habitar no meio dele, separar o ser humano de Deus, da perfeição. A sua imagem de Deus foi corrompida, de justiça, de sabedoria, de santidade foi corrompida. A morte passou agora entra no mundo, né? Passou também a fazer parte da vida do ser humano, né? E eles também perderam né, o direito a viver no Jardim do Éden, né? Agora vão passar a viver
no mundo, né, sozinhos, porque antes Deus estava com eles, Deus caminhava com eles, orientava eles. Agora estamos vivendo longe da presença de Deus, mas temos que agradecer, porque Deus nunca nos abandonou, nunca, nunca, nunca. Deus sempre proporcionou, né, um meio do ser humano se encontrar com Deus, mesmo que ele não pudesse chegar perto. Deus sempre procurou não deixar o homem sozinho, não procurou, sempre procurou caminhar com ele, ajudar o ser humano, proporcionar um meio de reconciliação com o ser humano. E isso não já vem desde a criação do mundo, né? Deus sempre vem tratando, né, dessa forma com o ser humano. A morte física tornou-se uma realidade para os seres humanos, enquanto a morte espiritual afastou o homem da presença de Deus. Então vemos aí, né, que a morte física agora passou a ser a realidade para o ser humano, né? Se antes o ser humano não ia morrer, agora o ser humano vai passar a morrer por causa da desobediência. Não que o ser humano morresse na hora, lá como a gente viu, mas a morte entrou agora no mundo e ela passou a fazer parte do ser humano, né? E a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, passou a fazer também parte do ser humano, porque todo aquele que se afasta de Deus, né, ele morre espiritualmente. E antes que o ser humano antes era perfeito, o que antes era perfeito e harmonioso foi afetado pelo pecado, criando limitações, frustrações e ansiedade nas pessoas. Então o que era perfeito, o mundo perfeito que o ser humano vivia no Jardim do Éden, a maneira perfeita que ele vivia, agora foi afetado. E hoje o ser humano sente, né, na alma, né, no espírito e no corpo a consequência, né, desse pecado. Né, a gente olha para o lado e vê um mundo corrompido pelo pecado, vê um sistema corrompido, vê uma vida, né, corrompida. A gente convive com a corrupção do pecado e as suas consequências até o dia de hoje. No entanto, mesmo diante dessas circunstâncias, Deus nunca abandonou a humanidade, e desde o Éden já tinha delineado um plano de salvação. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, como eu disse, né, desde a criação do mundo e já iniciando no Éden, Deus já tinha um plano de salvação para o ser humano. Deus nunca abandonou o ser humano, porque o propósito de Deus era salvar o ser humano, remir o ser humano do pecado, né, e trazer de volta aos seus braços. Porque o ser humano, ele é importante para Deus. É uma criação, é sua obra perfeita que ele criou, que foi, claro, que foi corrompida pelo pecado, né, pela desobediência do ser humano que desobedeceu, e a consequência foi o pecado, e o pecado corrompeu a nossa imagem, né, de Deus, mas nunca estivemos só. Deus sempre proporcionou, não só, como a gente mesmo viu em lições passadas, não só ele começa em Gênesis e vai até Apocalipse, o plano de salvação para a humanidade. Tópico 3, a solução de Deus para as consequências do pecado. Restauração do relacionamento com Deus. O plano de salvação divino, parcialmente revelado no Antigo Testamento e plenamente revelado no Novo, repara a separação entre Deus e a humanidade causada pelo pecado. Então, plano que foi parcialmente revelado no Antigo Testamento e agora plenamente revelado no Novo Testamento, através de Cristo Jesus, ele repara todo essa separação entre Deus e o ser humano, né? Então, porque antes o ser humano estava separado por causa do pecado, né? Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas agora em Cristo Jesus, quando Jesus Cristo, né, se faz salvação, né, para nós, reconciliação através da sua morte, ele repara todo
essa separação que há entre o ser humano, né? E agora ele se faz ponte, ele se faz mediador entre Deus e o ser humano, né? Então, em uma das suas epístolas, o apóstolo Paulo descreve que, em primeiro lugar, por meio de Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus dá o seu único Filho, né, o unigênito do Pai, né, para que morresse por nós na cruz do Calvário e nos reconciliasse. Então, através de Jesus Cristo, Deus faz reconciliação conosco. Então, e veja só o amor de Deus para com o ser humano, dando o seu único Filho para reconciliar o ser humano com ele. Em seguida, ele afirma que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Deus estava no projeto, né, Deus arquitetando o projeto, e Jesus Cristo estava concluindo o projeto, né? Então, através de Jesus Cristo, Deus ele reconcilia o ser humano com ele de volta, né? Através de Cristo Jesus. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. A nossa comunhão foi restaurada. Portanto, o remédio bíblico contra a separação provocada pelo pecado é a reconciliação e a comunhão restaurada por meio de Jesus Cristo. Então, o remédio, né, para esse problema da separação entre Deus e o ser humano, né, que foi causada pelo pecado, é Jesus Cristo. Ele se fez remédio, ele se fez ponte, ele fez ser mediador, ele se fez salvação para o ser humano. A remoção da culpa e da vergonha. Deus tem uma solução plena e transformadora para a culpa e a vergonha, né? E isso é uma coisa que está na palma da nossa mão, de certa forma. Quando nos encontramos com Cristo por meio do Espírito Santo e pela fé, através de um arrependimento sincero, recebemos o perdão verdadeiro. Então, a reparação, né, para a culpa e a vergonha é simplesmente o arrependimento sincero, um coração aquebrantado, né, uma pessoa quebrantada na presença de Deus. Tá? Então, quando a gente se arrepende sinceramente dos nossos pecados, daquilo que a gente fez, que a gente, como eu mesmo disse, que a gente se esvazia, a gente larga tudo aquilo, né, que nos causa mal, que nos fez mal, né, e se arrepende da nossa vida pecaminosa que a gente viveu e que a gente decide ter uma nova vida agora em Cristo Jesus, a gente recebe o perdão verdadeiro. E isso restaura, né? Ela acaba com essa culpa e a vergonha. E como diz a própria Bíblia, né? Agora tudo se faz novo, o que era velho se passou, né? Então, 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim mesmo, sendo pecadores, somos declarados justos diante de Deus e restaurados em nossa dignidade e comunhão com Cristo. Romanos 5:1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é lindo de ver, né? Quando a gente se arrepende do nosso pecado e passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, né? O inimigo pode até querer nos envergonhar, pode até jogar na nossa cara que nós somos pecadores, que nós fizemos isso, que fizemos aquilo, querer colocar na nossa mente, né, de novo o pecado da gente, né, esfregar o pecado da gente de novo na nossa consciência. Mas o que Deus faz, o que Jesus faz, ele se coloca na nossa frente, ele nos cobre com seu manto, né, de justiça e diz assim, não, eu morri por ele.
Eu tá aqui, ó, e a marca tá aqui nas minhas mãos. Eu morri por ele. Ele tá justificado. Então, isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Quando Deus olha para nós, porque a intenção, a ira de Deus em relação ao ser humano é contra o pecado. Porque se olharmos, a Bíblia mesmo diz, né, o preço do pecado é a morte. Então, Deus, quando Ele olha para nós, né, o que nós merecíamos era a morte, mas quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo. Ele vê Jesus em nós. Fomos justificados. Então, Ele olha para nós e vê Jesus. Então, isso é maravilhoso. Nesse processo, a culpa e a vergonha são poderosamente removidas de nossas vidas, pois o sangue de Jesus nos purifica a nossa consciência. Hebreus 9,14, dando-nos ousadia para viver em novidade de vida. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ou seja, tudo já se passou. Agora uma vida nova em Cristo Jesus para servir a esse Deus poderoso e vivo, né? E servi-lo com ousadia e com amor. Portanto, a solução de Deus para o pecado não se resume apenas à remoção desse mal espiritual, mas também à cura completa da alma, marcada pela culpa, pela vergonha, conduzindo à verdadeira liberdade espiritual. Então não se resume, né? A solução de Deus não se resume só em limpar o ser humano do pecado. Não, ele é muito, muito mais isso, né? Não é só remover as impurezas das vestes, né? Mas sim a cura completa da alma, do espírito, é uma restauração completa do ser humano, né? Através dessa libertação a gente é libertado das amarras do pecado, né? E passamos agora a servir, né, a esse Deus maravilhoso que nos libertou da escravidão do pecado. Então a solução de Deus para o pecado não se resume apenas a essa remoção, né, desse mal espiritual, mas também a cura completa da alma, marcada pela culpa do pecado e da vergonha, conduzindo-nos à verdadeira liberdade espiritual. Subtópico 3. Superação do sofrimento e da morte. A resposta de Deus para o sofrimento e a morte é a esperança viva em Cristo. Né? Então, assim, ó, a resposta de Deus para o sofrimento e a morte é a vida. É a vida em Cristo Jesus. Porque porque se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé era em vão. Então, a gente agora crê, anda em novidade de vida, sabendo que se obedecermos, se andarmos crendo em Cristo Jesus, vamos ressuscitar, vamos ter uma vida nova e eterna com Deus, vamos ressuscitar para a vida. Mas aquele que não aceitar, aquele que não reconhece Jesus como o único, suficiente Salvador, ele não tem esperança de vida. Ele não tem esperança de vida. Ele vai morrer e vai perder a salvação. Então a resposta de Deus para o sofrimento e a morte é a esperança viva em Cristo. Sim, ao colocarmos a nossa fé em Jesus, temos certeza que a morte não representa o fim, mas sim o começo de uma nova vida com Deus. João 11, versículos 25 e 26 diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. Mesmo perante as dores e perdas deste mundo caído, aguardamos com esperança gloriosa na ressurreição dos mortos e na redenção do nosso corpo. Sim, Romanos 8, 23 diz: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, todos nós esperamos a ressurreição, né, dos mortos e
e vemos, né, os nossos entes queridos lá no céu novamente, né? Mesmo a gente passando por todos esses problemas, essas aflições, as perdas, as dores, as lágrimas, as frustrações que a gente passa no mundo, no dia a dia, aqui a gente não pode perder o foco que é Cristo Jesus, né? A gente precisa caminhar até o final dessa jornada, uma milha a cada dia, né? Até chegar ao dia, né, glorioso né, aonde vamos encontrar nossos entes queridos que já que partiram em Cristo Jesus, aguardando com esperança a gloriosa ressurreição dos mortos e a redenção do nosso corpo, né? Em Cristo fomos reconciliados com Deus e recebendo a promessa de vida eterna. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Essa esperança dá-nos força presente e coragem para enfrentar as dificuldades, sabendo que no futuro viveremos plenamente com o Senhor, onde não haverá mais dor, tristeza e nem morte. Apocalipse 21 e 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. E isso é real, gente, né? Quando tivermos lá no céu, na Nova Jerusalém, não haverá mais dor, nem pranto, nem morte, nem tristeza, né? Isso é a esperança nossa dos dias de hoje. Precisamos caminhar pensando e focando nisso, né? Acreditar em Cristo Jesus, que Ele é o único, suficiente Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Precisamos caminhar, precisamos mostrar, precisamos falar desse amor, precisamos gritar aos quatro ventos, né, que o pecado não tem poder sobre nós, a morte não tem poder sobre nós que estamos em Cristo Jesus, né? Que se morremos, vamos morrer para Cristo Jesus. Vamos morrer. A morte a morte para nós não é fim, mas início de uma nova vida em Cristo, né? Para aqueles que têm Cristo Jesus. Aqueles que não aceitam Jesus, a morte sim é o fim dessa jornada. Essa esperança nos protege das utopias mundanas que tentam nos seduzir e ao mesmo tempo nos dá uma consciência da realidade, permitindo que vivemos nesse tempo. A fé é viva em Cristo Jesus. Então essa é a nossa esperança, e isso nos protege de tanta doutrina, de tanto ensinamento, de tanta utopia que acontece de todos os cantos, de todos os lugares que a gente vê nas mídias, nas rodas de conversa, tudo aquilo que é colocado no ser humano, que perverte o ensino bíblico real e verdadeiro que foi colocado, que foi nos ensinado, que foi passado de geração para geração, sobre Cristo Jesus, sobre Salvador, sobre salvação, né, sobre o pecado. Então a nossa fé em Cristo Jesus nos protege disso. Ele é o nosso escudo, nossa barreira, nossa rocha, nossa fortaleza contra essas mentiras, né, esses materialismo, essas preocupações exageradas, né, que a gente vê, esses desânimos, tudo isso, ele nos protege contra isso. Conclusão: o pecado afastou a humanidade de Deus, contudo, por amor, ele providenciou a via de regresso através de Jesus Cristo. É responsabilidade de cada um jovem crente entender a sua condição perante Deus, crer em Jesus e manter uma relação de comunhão com o Senhor. Finalizamos aqui a nossa lição, né? Vamos dar a hora da revisão agora. Não se esqueça, professor, de fazer a revisão com seus alunos, né? Aqui estão as perguntas dessa lição. São 5 perguntas. E também lembre-se, né, meu irmão, de baixar esse slide gratuito, estará lá no link da descrição, né? Aproveite para se inscrever e deixe o seu like, né? Deixe seu comentário e até a próxima lição. Que Deus abençoe. Até a próxima.